Bom dia, meus amados irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Quem está falando aqui é a Bispa Rita de Cássia, para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos aqui hoje meditar na Palavra de Deus. Mais uma vez, essa palavra linda, maravilhosa que é a Bíblia Sagrada, que nos ajuda a nos levantar, ajuda a tirarmos das dificuldades, ajuda-nos a ter esperança. Vamos lá, profecia no livro do nosso profeta Isaías. Vamos lá, nós vamos ler aqui a profecia do Antigo Testamento que ainda ia se cumprir, tá? A profecia que foi escrita. E o cumprimento das profecias no Novo Testamento, tá? Então nós vamos ver o que o Antigo Testamento falou sobre Jesus e vamos ver o cumprimento no Novo Testamento sobre o nosso Deus, Filho de Deus, Jesus Cristo. Amém? Vamos lá. A profecia, o Messias, está escrito no Antigo Testamento, viria. O cumprimento, Jesus Cristo veio. Lembre-se que depois de Jesus, nenhum outro. A profecia, nascido de uma virgem, Isaías, capítulo 7, versículo 14. O cumprimento das profecias, nasceu de uma virgem chamada Maria, em Lucas, no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 31. Glória a Deus por isso. A profecia no Antigo Testamento está escrito: teria um ministério galileu. Está escrito em Isaías, capítulo 9, versículo de 1 ao 2. O cumprimento desta profecia, ministrou na Galiléia para os gentis. Mateus, capítulo 4, no versículo do 13 ao 16. A profecia, haveria um herdeiro para o trono de Davi, em Isaías, capítulo 9, versículo 7. O cumprimento desta profecia, foi-lhe dado o trono de seu pai, Davi. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, no versículo 32, 33. Teria o seu caminho preparado. A profecia está no livro de Isaías, capítulo 40, no versículo do 3 ao 5. O cumprimento desta profecia foi anunciado por João Batista em João, Evangelho, capítulo 1, do versículo 19 ao 28. A profecia foi profetizado, seria cuspido e espancado. Isaías capítulo 50, versículo 6. O cumprimento dessa profecia está escrito: foi cuspido e espancado. No livro no Novo Testamento, Mateus, discípulo Mateus, capítulo 26, versículo 67. Profecia, seria exaltado. Isaías, capítulo 52, versículo 13. No cumprimento, foi altamente exaltado por Deus e pelo povo. Em Filipenses, capítulo 2, no verso de 9 ao 10. Profecia, seria desfigurado pelo sofrimento. Isaías 52, verso 14. 53, versículo 12. Foi açoitado pelo soldado que lhe colocara em uma coroa de espinho. Em Marcos 15, capítulo 15, versículo do 15 ao 19. Profecia, faria uma expiação de sangue. Está em Isaías, capítulo 53, 5. Cumprimento desta profecia, derramou o seu sangue para expiar os nossos pecados. 1 de Pedro 1 ao 2. Profecia, seria amplamente rejeitado. Isaías 53, versículo 1 ao 3. Cumprimento, não foi aceito por muitos. Em João, capítulo 12, versículo 37 ao 38. Profecia, levaria nossos pecados e sofrimentos. Isaías 53,
versículo 4 ao 5. Cumprimento, morreu pelos nossos pecados, em Romanos, capítulo 4, versículo 5, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24 ao 25. Profecia, seria o nosso substituto. Isaías, capítulo 53, versículo 6 ao 8. Cumprimento desta profecia, morreu em nosso lugar. Romano, capítulo 5, versículo 6 e 8. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Profecia, voluntariamente aceitaria nossa culpa e opinião. Está escrito, Isaías 53, versículo do 7 ao 8. Cumprimento dessa profecia, calou-se sobre o nosso pecado. Marcos, Evangelho, capítulo 15, do 4 ao 5. João, capítulo 10, versículo 11, do 19 ao 30. Seria sepultado no túmulo de um rico. Profecia em Isaías 53, 9. Foi sepultado no túmulo de José, um homem rico de Arimateia, em Marcos 27, 57, 60. Em João 19, capítulo 3, 38 ao 42. Louvado seja o nome do Senhor. Salvaria os que crescem nele. Isaías 53, do 10 ao 11. Proveu salvação para todos que criam. Em João capítulo 3, 16. Em Atos 16 ao 31, versículo, tá? Profecia, morreria pelos transgressores. Isaías capítulo 53, verso 12. Cumprimento desta lei foi contado, dessa profecia, foi contado entre os transgressores. Marcos 15, 27. Marcos capítulo 15, versículo 27 ao 28. Lucas, capítulo 22, no versículo 37. Curaria os quebrantados. Isaías, capítulo 61, de 1 ao 2, versículo. Curou os quebrantados. Lucas, capítulo 4, do versículo de 18 ao 19. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, muito obrigado por esta união. Muito obrigado pelo seu povo judeu. Muito obrigado por essas profecias. Muito obrigado pelo cumprimento dessas profecias. Muito obrigado, Senhor, porque estudando, meditando na sua palavra, os irmãos que vão ter a curiosidade de aprender, de observar, de ler e de estudar a tua palavra, vão ver que a palavra de Deus não é controversa, não é contrária. Ela se cumpre. Até hoje ela se renova. Até hoje ela fala. Até hoje ela se declara. Até hoje ela revela. Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais quando ouvirmos esses áudios e que nós venhamos ter mais desejo de estar meditando na Tua palavra de dia e noite, para que as profecias também em nossas vidas venham se cumprir e que a Sua vontade em nós venha ser realizada, assim como está escrito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus.